A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos os irmãos que estão já chegando. Nós vamos começar mais essa transmissão desse culto ao vivo pela internet aí, essa transmissão para vocês. Vamos estar orando para a gente iniciar mais essa mensagem da palavra de Deus para o meu, para o seu, para os nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estar na sua casa de oração, através dessa transmissão online, que nós possamos, ó Pai, entrar na sua presença, crer, Senhor, no teu agir, na tua presença, no seu toque, e que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade na ministração da palavra dessa noite, ó Pai, que ela venha, Senhor meu Deus, Pai, de encontro ao nosso coração, falar de uma maneira poderosa, Pai, a cada um dos corações, aonde essa mensagem chegar, ó Pai. Que o Senhor seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Nós pedimos a tua direção, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Amém, queridos? Deus abençoe cada um de vocês, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, que nós possamos essa noite sermos edificados pela palavra de Deus, que essa noite nós possamos ser fortalecidos com a palavra de Deus, que o Senhor venha de encontro, falar com cada um de nós, que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos edificar e que nós sejamos moldados, né, pela palavra de Deus, que é essa que é a verdade. Nós precisamos cada vez mais ser moldados pela palavra de Deus, ser trabalhados e fortalecidos pela palavra de Deus. Eu quero ler um texto com vocês, está lá em Neemias, capítulo 6, Neemias capítulo 6, versículo 9. Diz assim a palavra de Deus: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece-me as minhas mãos. Vou repetir. Neemias capítulo 6, versículo 9. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Agora fortalece as minhas mãos. O tema dessa noite, eu quero falar sobre a seguinte mensagem, que o tema ela se conclui, se baseia assim: conclua o propósito que Deus te deu para fazer. Muitas das vezes, né, em algumas situações que a gente possa estar passando ou conhecendo alguém que passa, algumas metas, alguns propósitos, né, chegam até nossas mãos para que a gente possa estar fazendo, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, ou até mesmo, principalmente, na igreja. Então, eu creio que da seguinte maneira, tudo que vem em nossa mão para a gente estar fazendo, a gente precisa, sabe, nos empenhar, ter um propósito, ter uma visão de Deus e a gente se focar naquilo e se dedicar àquilo para fazer. Eu gosto de sempre usar esse exemplo, que as pessoas, muitas das vezes, elas se focam, por exemplo, numa faculdade, num estudo, num preparo, na reforma de uma casa, num planejamento até mesmo para viajar. Então elas se focam naquilo até atingir aquela meta, né? Trocar de carro, comprar uma casa nova. Então são propósitos que as pessoas elas agarram aquilo com as suas mãos e fazem de tudo para concluir, né? E na obra de Deus, eu creio que é da mesma maneira. Aquilo que Deus propõe no seu coração para você fazer, nós devemos nos dedicar a isso, sabe? Está fazendo, está dando como exemplo, alguns testemunhos que a gente já passou, que eu creio que muitos irmãos também já passaram, daquilo que Deus coloca no nosso coração para a gente fazer em relação a evangelizar, em relação a fazer missões, em relação a levar a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. E muitas pessoas elas começam a fazer esse tipo de trabalho, missões, evangelismo, mas
quando encontram algumas barreiras, elas desistem, param de fazer, não vão mais fazer, seja numa reunião de célula, seja numa reunião numa casa, no lar, num abrigo. Então as pessoas, elas começam bem, começam com toda a sua força, mas quando começam a surgir as barreiras, eles desistem, eles param, eles não vão mais, eles deixam para lá e vão fazer uma outra coisa. E a gente vê que nesse texto de Neemias, que desde o capítulo 1, ele tem uma preocupação com a cidade natal dele. A gente vê que ele trabalhava como copeiro do rei, ele estava ali, né, praticamente do lado do rei. Então ele vê os mensageiros, outras pessoas vindo da sua terra natal, e ele vê que a cidade está destruída, os muros da cidade estão destruídos. E ele pergunta e ele fica triste com aquela situação. Então o que ele faz? Ele pede autorização para o rei para que ele possa ir à sua cidade natal, à sua terra natal, e reconstruir aquela cidade, reconstruir aqueles muros, reconstruir as portas de entrada daquela cidade. E a gente vê que aquilo foi algo que não veio praticamente, vamos dizer assim, do seu coração, mas algo que entristeceu o seu coração, e algo assim onde Deus colocou como propósito no coração dele: reconstrua a cidade, levanta, fecha as brechas do muro daquela cidade. E ele se apegou àquilo. Tanto é que ele pede autorização ao rei, pede cartas ao rei para que ele possa ir à cidade, que se alguém parar ele pelo caminho, essas cartas possam estar dando liberdade para ele passar. E a gente vê que quando ele chega naquela cidade, irmãos, ele anda pela cidade à noite. Ele verifica o estado que está a cidade à noite, os muros, as brechas. E a gente vê que lá no capítulo 6, os inimigos, eles se levantam para querer intimidá-lo, para fazer com que ele não conclua a obra que Deus colocou na sua mão para fazer. E isso muitas das vezes acontece com a gente. Nós começamos a obra de Deus, nós começamos a fazer a obra de Deus, aquilo que o Senhor coloca em nosso coração para fazer, mas o inimigo, ele se levanta. Se você vai evangelizar, o inimigo, ele se levanta para trabalhar, seja com mal-estar, seja com uma dor de cabeça, carona para te levar até o local de evangelismo, missões, tudo isso o inimigo, ele se levanta para atrapalhar, principalmente para intimidar. Eu lembro uma vez nós fomos fazer evangelismo no Farol, nós até levamos os jovens junto para estar entregando panfletos e evangelizando, falando da palavra de Deus, e havia um homem, um senhor, que ele trabalhava no Farol. E a gente começou então, não atrapalhamos o trabalho dele, mas a gente começou a entregar panfletos entre os carros, e ele veio querer intimidar o grupo, intimidar as pessoas. E a gente viu que aquilo ali era um levante do inimigo. E nós oramos, e Deus, ele deu, sabe, o livramento, Deus abençoou aquele momento. Pessoas do nosso grupo mesmo chegaram a passar mal-estar, a dor de estômago. Por quê? Porque o inimigo, ele se levanta para trabalhar, para atrapalhar, para nos intimidar, para nos enfraquecer de não fazer a obra de Deus. E nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, evangelizar, falar da palavra de Deus, consolar os feridos, os tristes, os abatidos. Nós fomos chamados para isso. Mas quando o inimigo se levanta, as pessoas, elas começam a deixar para lá. Não, eu comecei, bateu o desânimo, o inimigo se levantou dentro do meu lar, no meio da minha família. Então muitas das coisas vêm façam com que a gente seja intimidado para não fazer a obra de Deus. Mas o Senhor é quem nos fortalece. É o Senhor quem nos põe de pé, é o Senhor quem, sabe, nos dá ânimo, força, para a gente continuar essa caminhada até cumprir o propósito de Deus para nós, essa obra de Deus. E a gente vê que Neemias, ele orou a Deus. Ele viu que o inimigo, ele se levantou, ele viu que o inimigo tentou intimidá-lo, tentou tirar ele da obra de Deus, mas ele falou: não, eu vou continuar aqui, eu não vou parar essa obra.
E a gente vê que no decorrer da ministração, o que aconteceu, as barreiras, os levantes do inimigo que foram acontecendo. E a gente vê que, e aí eu pergunto para mim, eu pergunto para vocês, qual é o seu muro que Deus lhe deu como missão? Qual é o propósito, qual é a obra que Deus colocou em sua mão para você estar fazendo? Qual é o propósito que Deus colocou na sua mão para você fazer? É uma família para você levar a palavra de Deus? É uma vida, um homem, uma mulher que necessita ouvir a palavra de Deus? É no seu trabalho, aonde Deus colocou você ali em determinado departamento, determinado setor, para dar testemunho, para levar a palavra de Deus, para falar do amor de Deus. Qual é o muro que Deus lhe deu como missão? Será um ministério? Será casamento? Será uma família? Será uma empresa? Ou até mesmo na igreja? Sabe, Deus ele coloca isso em nossas mãos. Muitas pessoas não percebem que Deus ele coloca algo em nossas mãos para nós estarmos fazendo. Sabe, é como aquela passagem dos talentos. Deus ele coloca um talento na nossa mão. Ele coloca um dom na nossa mão para a gente utilizar isso, para a gente trabalhar isso. E muitas pessoas, muitos cristãos, têm enterrado os seus dons, têm enterrado os seus talentos e não têm usado na obra de Deus. E nós precisamos entender que aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Ele nos capacita. Ele não escolheu nem eu nem você porque nós somos bons, porque nós somos capacitados. É o Senhor quem nos capacita. É o Senhor quem, sabe, dá a direção nas nossas vidas para a gente fazer aquele propósito. Às vezes o Senhor coloca nós no ministério, às vezes o Senhor coloca o ministério na sua mão, na nossa mão, para a gente trabalhar, seja com pessoas, seja com famílias, e, sabe, através da palavra de Deus, através da direção de Deus, esse ministério, muitas pessoas têm deixado de lado. E têm se esquecido que quem fortalece você no ministério que Deus colocou você para fazer, seja louvor, seja casais, seja família, seja jovens, seja na ministração da palavra de Deus, seja no diaconato, é Deus quem te capacita. Mas muitos crentes estão deixando isso de lado, sabe? Deixando de usar o dom, o talento que Deus colocou na sua mão para fazer e tem tentado fazer outras coisas que não é o Senhor que colocou você para fazer. Deus ele colocou você para fazer algo, então faça aquele algo. Deus colocou no coração de Neemias reconstruir os muros da cidade natal dele, e ele foi até o fim. Enquanto não ficou pronto, ele não sossegou. E muitos crentes têm deixado a obra de Deus de lado por comodismo, né? Por simplesmente comodismo, ou vamos dizer uma palavra bem mais dura, preguiça. Sabe? Preguiça de, não vou hoje, não vou sair de casa hoje, preguiça. Até mesmo de assistir um culto, seja na igreja, seja online, algumas pessoas, elas não se atentam a isso, sabe? Não dão devido valor, não se preocupam com isso e se acomodam no seu sofá, no seu comodismo e gastam horas com outras coisas, mas com a obra de Deus, hoje não dá, hoje eu não posso, hoje eu tenho um compromisso. E a gente vê que Neemias, ele largou tudo para concluir a obra que Deus colocou no coração dele. Sabe, e nos dias de hoje, casamentos estão sendo destruídos porque as pessoas não estão dando o devido valor, estão enterrando o seu valor, então estão enterrando os seus talentos e não estão cuidando mais dos seus casamentos, das famílias. Sabe, empresas hoje estão fechando porque existem maus administradores. Igrejas hoje estão fechando porque existem maus pregadores, maus administradores, maus pastores que não estão cuidando das suas ovelhas, que não dão a devida atenção às suas ovelhas, as ovelhas que o Senhor colocou para os pastores estar cuidando. Então nós precisamos ficar atentos porque aquilo que o Senhor coloca na minha e na sua mão,
Ele nos capacita. Sabe, não é nosso, não é meu talento, mas é o Senhor quem nos capacita. Em Neemias, capítulo 6, versículo 15, diz assim: o muro ficou pronto no dia 25 de Elul, em 52 dias. Eu não sei a extensão desse muro, não sei o tamanho desse muro. A única coisa que eu sei é que havia muitas brechas, as portas estavam queimadas. Mas Neemias, mesmo com o levante dos inimigos, mesmo que os inimigos o convidavam para largar aquela obra, deixar a obra ali, para jogar a conversa fora, Neemias, ele concluiu o muro em 52 dias. Conta a palavra de Deus que os inimigos ali, a gente vê Sambalate, o Arábio, alguns personagens aqui que se intentavam para fazer com que aquela obra parasse, eles mesmos ficaram espantados na velocidade com que aquele muro foi fechado. Eles mesmos profetizaram palavras, né, negativas, como se até mesmo a raposa poderia vir destruir aquele muro. Mas aquele muro, ele não foi construído apenas por construir, mas Deus havia um propósito naquilo. Então a gente vê que Neemias, ele colocou todo o seu empenho, Neemias, ele colocou todo o seu foco, dedicação, determinação para fazer aquela obra de Deus, para Deus. E hoje nós precisamos, quando é algo voltado para a obra de Deus, nós precisamos ter o mesmo empenho, sabe? Às vezes nós nos dedicamos tanto ao trabalho secular e a gente acaba se esquecendo da obra de Deus. O mesmo empenho que nós nos dedicamos no trabalho secular, por exemplo, a gente não consegue dar na obra de Deus. A gente acaba fazendo a obra de Deus relaxadamente. Mas Deus, Ele quer o melhor, Ele quer o nosso melhor, Ele quer o seu melhor. E às vezes a gente dá o nosso melhor em coisas seculares. A gente dá mais atenção em coisas seculares e esquece de dar atenção nas coisas de Deus, na obra de Deus. O empenho, sabe, o foco nas coisas de Deus. A gente acaba se esquecendo de fazer isso. Mas a gente quer a bênção de Deus. Nós queremos a bênção de Deus, mas quando é para a gente dar a devida atenção, sabe, da gente se dedicar, a gente acaba deixando em segundo plano. Então nós precisamos ficar atento a isso, sabe? Não deixar que o inimigo nos intimide e tente nos enfraquecer por causa disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos de quem ou o que pode estar nos tentando intimidar e principalmente de nos enfraquecer. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Olha, o que tem tentado intimidar os cristãos hoje em dia? O medo, o desânimo, a dúvida, o cansaço físico e espiritual, a ansiedade, a depressão e a mentira. Tudo isso tem tentado intimidar e enfraquecer, nos enfraquecer. E isso me traz à memória aquela passagem de Davi, que o povo estava ali reunido naquele vale diante dos filisteus, e por durante 30 dias ou mais eles foram intimidados por apenas uma pessoa. Uma pessoa gritava para eles assim: envie o seu melhor soldado, o seu melhor guerreiro, para que venha batalhar com o nosso melhor guerreiro, que era Golias. E aqueles soldados ali de Israel, eles olhavam o tamanho de Golias. Eles não olhavam o tamanho do Deus de Israel, eles olhavam o tamanho do inimigo. Eles olhavam o tamanho da intimidação. Mas, em certo momento, chegou um jovem franzino, né, como diz a palavra de Deus, e olhou toda aquela situação. Ele olhou que o povo de Israel estava com medo, desanimado, na dúvida quem iria enfrentar o gigante Golias, cansados de ouvir aquela afronta.
por vários dias, ansiosos para ver quem que iria batalhar, né? Deprimidos, porque ninguém tinha coragem de enfrentá-lo, pelo olhar, porque olhavam o tamanho do inimigo, né? E a gente vê que Davi, ele chega e pergunta, ele fala, quem é esse incircunciso filisteu que vem afrontar o exército do Deus vivo? Irmãos, o inimigo, ele se levanta sim, ele vai se levantar todos os dias para nos afrontar, para nos intimidar. Mas nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. Nós vamos em nome de um Deus todo-poderoso, um Deus que está do nosso lado todos os dias, que nunca nos abandona. Às vezes ficamos cansados, deprimidos, abatidos, sim, com medo, sim, desanimados, sim, mas jamais longe da presença de Deus, jamais dando ouvido à voz do inimigo, jamais dando ouvidos às intimidações do inimigo contra nós, contra a nossa vida. Sabe, ele vai se levantar sim, contra a minha vida, contra a sua vida, contra o seu lar, contra a sua família, contra o seu ministério. Mas não desanime, continue firme, continue perseverando, sabe, porque o Deus que nós servimos é um Deus todo-poderoso. É o Senhor dos Exércitos, é Ele quem peleja por nós. É Ele que vai à frente da batalha. É Ele quem, sabe, guerreia por nós. Nós simplesmente somos um instrumento nas mãos de Deus, porque todos nós passamos por esse tipo de situação. Todos nós. Porque Deus tem um propósito, tem algo para nós fazermos na obra dele. Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Deus não quer você apático, Deus não quer você parado, Deus não quer você estagnado no seu comodismo. Mas o Senhor, ele chamou você como um soldado, ele convocou você como um soldado para batalhar, para guerrear, para levar a mensagem de Deus aos quatro cantos dessa terra. O Senhor, ele quer te usar como um instrumento tremendo, o Senhor, ele quer te usar como uma ferramenta poderosa, o Senhor quer te usar como um soldado. E muitos soldados têm ficado com medo, desanimados, intimidados por causa da voz do inimigo. Sabe? Muitos têm ouvido a voz do inimigo, como os soldados de Israel ouviram de Golias, e têm se enfraquecido por causa disso. E eu pergunto, a quem nós estamos dando ouvidos? A qual voz que nós estamos ouvindo? Né? Em Neemias 6,12, ele fala assim para nós, e percebi que não tinha enviado, e percebi que Deus não o tinha enviado, e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Esse versículo 9 conta a palavra de Deus para nós que um rapaz chegou para Neemias e disse para ele se esconder dentro do tabernáculo. Cadê aqui? Neemias 6,12. Aqui ó. E assim percebi que não era Deus que o enviara a mim, mas ele pronunciava essas profecias com malícia para me prejudicar, pois havia aceitado suborno de Tobias e Sambalate. Então esse profeta chegou diante de Neemias e pediu para ele, sabe, se esconder no templo. Olha, venha se esconder no templo para que os inimigos não te achem. Mas Deus deu discernimento para Neemias, ele percebeu que aquela era um falso profeta, uma falsa profecia. Algo que não vinha de Deus, mas que ele tinha sido subornado por Sambalate e Tobias para trazer essas mentiras, essas palavras falsas para Neemias. E Deus deu discernimento para ele, olha, não é de Deus. Isso não é de Deus. E muitos irmãos, muitos cristãos têm dado ouvidos a falsas profecias, a falsas palavras, a falsos mandamentos, a falsas doutrinas. E têm se esquecido de meditar na palavra de Deus, de dar ouvido a Deus, simplesmente a Deus. Aquele que, sabe, se mantém sensível à voz de Deus,
sabe, ele não se confunde quando o inimigo se levanta. Aquele que é sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo de Deus, quando a voz do inimigo se levanta, ele não se confunde. Ele repreende, sabe? Ele joga por terra toda mentira, toda falsa profecia, todo falso profeta, sabe? E tudo aquilo que tenta nos intimidar para fazer com que você pare de fazer a obra de Deus, ele vai cair por terra porque você está sensível à voz de Deus. Eu creio que Neemias, ele era sensível à voz do Senhor. Aquele propósito que Deus colocou no coração dele, ele, sabe, se dedicou a todo o tempo, toda a sua vida. No versículo 6,14, ele diz assim: então orei, lembra-te, ó meu Deus, das atitudes perversas de Tobias e Sanbalate, que estão praticando, e também das más ações da profetisa Noádia, e de todos os demais pregadores que tentam desesperar-me. Então orei. A atitude de Neemias foi orar, buscar ao Senhor, e não dar ouvido à voz do inimigo, não dar ouvido às falsas profecias, não dar ouvido às intimidações. E a oração nos mantém focado no propósito de Deus para a nossa vida, para o nosso ministério, sabe, para o trabalho que nós estamos fazendo a Deus. A oração, ela renova nossas forças. Sabe, quando a gente está cansado, deprimido, abatido, a oração é que nos fortalece. Quem já não teve a oportunidade, às vezes, de estar triste, abatido, e alguém chegar para você e falar assim: olha, ore por mim. Eu estou triste, estou cansado, estou abatido. Ore por mim. E você começa a orar por aquela pessoa, e começa a orar, e começa a falar em línguas, e começa a subir o tom de voz, e você é cheio da presença de Deus. Você é cheio da presença do Espírito Santo de Deus. E aquela oração por alguém, por um irmão, acaba te fortalecendo a você, até mais do que aquele próprio irmão que estava precisando da sua oração. Quem já não passou por isso? E isso é algo assim que faz com que as nossas forças sejam renovadas. Quando a gente ora por alguém, quando a gente ora até mesmo por nós mesmos. A oração não nos deixa confundido diante das vozes do inimigo. Sabe, quando você começa a ouvir algumas coisas, quando você começa a ser intimidado, sabe, ore ao Senhor, ore a Deus. Isso me traz a lembrança que Elias, ele queria ouvir a voz do Senhor, ele queria ver a presença de Deus. E Deus falou: olha, entra aqui nessa fenda dessa montanha, eu vou passar por você. E diz a palavra de Deus que veio um vento forte, veio um fogo, veio, sabe, som de trovão, mas no final de tudo veio o quê? Uma brisa suave. Uma brisa suave. É assim que é a voz de Deus. Ela não confunde, ela não traz confusão. A voz de Deus, sabe, ela é mansa e suave. A voz do inimigo, sim, ela é barulhenta, ela causa confusão, ela causa intriga. Mas a voz de Deus não. A voz de Deus, ela é mansa e suave. É isso que acalma o nosso coração. Porque a gente tem que estar sensível à voz de Deus, para que a todo momento a gente possa continuar ouvindo mais e mais a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus. Neemias, ele tinha isso em seu coração, ele buscava ao Senhor, ele orava a Deus. E ele orientou uma coisa que é muito bonita e maravilhosa na história de Neemias, é que ele orientou a cada família reconstruir o muro na região ali na frente da sua casa. E mais interessante, orientou cada um a estar com a espada e com a ferramenta de trabalho em mãos. Com uma mão ele segurava uma espada e com a outra mão ele segurava a ferramenta de trabalho. E do lado de Neemias tinha sempre uma pessoa com a função de tocar uma trombeta se acaso os inimigos começassem a atacar. E quando eles ouvissem essa trombeta tocando, eles largavam sua ferramenta de trabalho e empunhavam a espada. É por isso que a obra de Deus ali naquele muro
levou apenas 52 dias, porque eles se dedicaram àquela obra. Eles, sabe, como diz a palavra de Deus, eles estavam com a espada na mão. E é o que nós precisamos estar, com a espada na mão, com a palavra de Deus sempre à mão. Sempre atentos para que quando a gente houver a necessidade, a gente abri-la e meditar nela. E ela vai falar conosco, vai falar o nosso coração. Sabe? A gente vê que quando a gente está envolvido com a obra de Deus, irmãos, é algo tão maravilhoso, algo tão gostoso, que a gente não vê a hora passar, que a gente não vê o tempo passar. Sabe? O Senhor, Ele capacita o seu povo. É um momento tão gostoso que você, quando você vê a obra pronta, você fala, glória a Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, e você começa a glorificar a Deus nas pequenas coisas. Essa semana nós fizemos um trabalho lá na igreja, uma coisa assim, tão simples, coisa simples, mas que quando a gente concluiu, nós começamos a glorificar a Deus. Estava eu e mais 2 irmãos, e a gente começou a glorificar a Deus, porque Deus capacitou, Deus deu direção, Deus deu o discernimento, a presença de Deus era maravilhosa naquele momento. Então, nós começamos a glorificar a Deus, nós oramos, então isso é bom, isso é gostoso, isso é maravilhoso, quando você faz a obra para o Senhor, a obra para Deus, não para colocar o seu nome, não para você se aparecer, não, para Deus, onde o Senhor é glorificado, exaltado, mas a presença dele nas coisas simples é tremendo, é maravilhoso. Sabe, coisas que a gente precisa experimentar todos os dias, sabe, fazer todos os dias. Ah, mas eu não consigo. A gente consegue sim, a gente consegue. Seja numa visita, seja em orar por alguém, seja em interceder por alguém. O Senhor, Ele está te usando ali para você ser um instrumento na mão dele e você orar por alguém, interceder por alguém, fazer algo na obra de Deus. E quando você vê aquilo que você orou acontecer, você fala, glória a Deus por isso. Glórias a Deus. Não por mim, não por causa da minha oração, mas porque Deus é Deus. E o Deus fez a obra. Isso é maravilhoso. E para concluir, nós não devemos parar e nem nos deixar sermos intimidados por aqueles que são usados pelo inimigo para nos querer fazer parar. Irmãos, porque se nós pararmos, Deus, Ele vai levantar outra pessoa para fazer. Mas Deus, Ele quer te usar, Ele quer usar você como uma ferramenta na mão dEle, como um instrumento na mão dEle, para levantar muros, famílias, ministérios, sabe, igrejas, no seu lar, na sua própria casa, no meio dos seus entes queridos. O inimigo, ele vai se levantar? Vai. Ele vai falar mal? Vai. E essa é a função dele, ele não tem outra função a não ser essa, querer nos desanimar. Mas, que nem Neemias, no versículo 6,14, nós devemos orar, buscar a tua face, buscar a presença de Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, para a gente continuar sendo sensível à voz de Deus e continuarmos fazendo a obra de Deus. Jamais parar, nem desanimar. Não deixe que o medo, a depressão, o desânimo venha sobre você e venha te abater. Mas faça como Davi. Quem é esse que tem se levantado contra mim? Um servo de Deus. Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor vai te dar a vitória, o Senhor vai te dar a bênção. O Senhor vai te dar a vitória onde você estiver orando ou intercedendo por alguém. O Senhor vai te dar a bênção, vai te dar a vitória se você estiver ali até mesmo intercedendo por alguém num leito de hospital. O Senhor vai te usar, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai transformar aquela sua oração, que nem eu já preguei aqui outras vezes, num míssil. E aonde esse míssil cair, a bênção de Deus vai ser tremenda, maravilhosa, porque você orou, porque você foi sensível à voz de Deus, você obedeceu ao Senhor e deixou com que Ele te usasse como uma ferramenta maravilhosa, tremenda, nas mãos do Senhor dos Exércitos.
Que nós possamos nos colocar assim, nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, deixar Ele nos usar, nos moldar, nos fortalecer e sermos usados por Ele. Assim como Neemias se deixou ser usado por Deus na reconstrução daquele muro. Se deixe Deus te usar, seja no ministério, seja na família, seja numa empresa, seja também dentro da igreja. Deixa o Senhor te usar como uma ferramenta tremenda e poderosa na mão dele. Amém? Eu quero orar para cada um, aonde essa mensagem chegar, que Deus Todo-Poderoso possa nos usar tremendamente, a mim e a você que está ouvindo essa mensagem. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, eu quero nesse momento, Senhor, colocar a vida de cada um que está ouvindo essa mensagem essa noite, nesse dia, Senhor, nessa hora, que o Senhor possa capacitar, Deus, cada um deles em nome de Jesus, que o Senhor possa usar cada um, meu Deus, aqueles que têm sofrido perseguições, aqueles que têm sofrido intimidações do inimigo. Pai, que o Senhor possa capacitá-los, ó Pai, revesti-los com a sua armadura poderosa e transformá-los, ó Deus, em soldados do Senhor, que possam fazer parte do seu exército e ser usado como o Senhor como ferramenta poderosa, ó Pai, para levar a sua palavra aos 4 cantos dessa terra. Deus usa mesmo, Pai, cada um, aonde essa mensagem chegar, que cada um seja capacitado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor derrame uma unção sobre essas vidas, que o Senhor derrame ousadia sobre essas vidas, ó Pai. E que todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E que toda intimidação, todo levante do inimigo, toda perseguição caia por terra em nome de Jesus. Toda falso profeta, toda profecia do mal caia por terra em nome de Jesus, Pai. Deus, que toda barreira que tem se levantado contra essas vidas, que tem impedido eles de fazer a sua obra, de estar na sua casa de oração, que caia por terra em nome de Jesus, Pai. E que nós possamos ser sensíveis à voz do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus use vocês de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.